E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai estar comentando sobre um assunto bem interessante, tá certo? Que envolve o novo lançamento, né, do Renato 38, o livro Bitcoin Red Pill, que é a terceira edição, né? Já existe esse livro, mas a primeira e a segunda edição, esse aqui é bem semelhante à segunda edição. As mudanças foram poucas, foram só atualizadas algumas fontes, né? Alguns links que estavam quebrados e algumas outras informações, né? Mas não teve nada de tão interessante assim que, enfim, né, que mudou. Mas é muito interessante esse livro, e inclusive também já puxando um gancho para as eleições, né, dos Estados Unidos, porque o Trump ele está se prometendo, ele está se promovendo ser um defensor do Bitcoin, né? Inclusive eu tô até com o pé atrás, porque eu tô acreditando, bicho, porque tá muito fácil, viu? O cara ganhar as eleições assim, e chamar o Elon Musk, chamar uns caras lá tudo o anti-deep state americano, né? Só o pessoal que entende ali do globalismo, da nova ordem mundial, ele tá pegando esse pessoal, né, que aparenta ser de boa índole, e tá colocando dentro do governo dele. Então eu tô assim, tá, assim, tá muito fácil isso aí, né? Um cara combatendo a nova ordem mundial assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu tô achando um pouco difícil. Mas comentando sobre o livro, ele nasce com a proposta de explicar não só o que é o Bitcoin, mas também o porquê do Bitcoin. Porque se você for parar para analisar, você vai ver o Bitcoin, vai ver que é uma moeda que não existe fisicamente e você vai pensar que é um golpe, né? Obviamente, porque por que eu vou comprar algo que não existe, né? Você ali de primeira você tem esse pensamento. Só que se você não entender o envolto, né, o que tem por detrás da ideia do Bitcoin, da ideia de revolução, de descentralização do sistema financiário, que é um dos maiores cânceres do mundo, a partir do momento que você começa a entender isso, você entende a proposta do Bitcoin e a proposta daqueles que possuem Bitcoin e holdam Bitcoin, né, que é segurar o Bitcoin, que não especulam, né, etc. Então você tem que entender que existe um sistema de juro negativo, né? Inclusive tem até no meu site tem uns posts que eu explico de maneira breve, mas o próprio livro ele entra de maneira detalhada nisso, inclusive o 38, né? Em podcasts, em vídeos ele explica isso de maneira mais acentuada, né? Ele explica o porquê de ter aparecido o Bitcoin, né? Por conta toda a subversão do sistema econômico do mundo que não permite a acumulação de riqueza, tá? Você é, pega ali realmente o sentido de inflação, que eles têm como o IPCA, né? Que é o aumento do preço da cesta básica, quando isso não tem nada a ver, isso não é uma medida objetiva, né? De você medir a inflação. E que na verdade a inflação é a expansão da base monetária, né? E que ela tem sido aí, em média 25% ao ano. Ou seja, se você com seu dinheiro num banco parado, ou em qualquer lugar, você não teve um lucro com ele a partir de 25%, como até o próprio Renato comenta, né, tirando o risco, né, você foi diluído a sua riqueza, né, cerca de 20% ao ano. Então, isso é um impossibilitador de acúmulo de riqueza, porque como o Estado ele se endivida, né, e se endivida em massa, como ele não tem geralmente dinheiro para pagar, né? Porque ele já está colocando no pescoço da gente com tantos impostos, o que é que ele faz? Ele diminui o valor da moeda dele para a dívida diminuir, no caso, né? Só que nisso quem sofre é a gente que possui essa moeda, né? Que holda o real, né? Se for utilizar o termo que o pessoal usa com Bitcoin, o pessoal holda o real, só que ele está sendo diluído, né? Então, quando você segura o real, seja debaixo do colchão, no banco, você a cada ano está perdendo 20% do valor, né? Da sua riqueza. E com o Bitcoin não. O Bitcoin é o contrário, ele tem um valor, ele tem quantidade definida já no seu sistema, né? São 21 milhões de Bitcoins já definidos no sistema, então não se pode emitir mais que isso. E que ele tem todas as características do dinheiro verdadeiro, né? Que é fundibilidade, fungibilidade, transportabilidade. Inclusive, ele é das moedas mais procuradas para quem quer sair de países com sistema ditatoriais, né? Como, por exemplo, Venezuela. Já que num sistema desse, você dificilmente vai sair do aeroporto da cidade, né? Com barras de ouro, provavelmente. Então, por exemplo, você vendeu sua casa, você está na Venezuela, você quer vir para o Brasil, né? Enfim, não é uma escolha muito inteligente, né? Mas vamos supor isso aí. Então você vende sua casa, você obviamente você não vai vender por bolívares, né, pelo dinheiro lá venezuelano, porque
Em um dia vai inflacionar 50% aquele dinheiro. Então você provavelmente vai fazer essa venda em dólar ou em barras de ouro ou qualquer outro tipo de minério, né? Qualquer tipo de moeda mais, um pouco mais confiável, né? Só que aí que fica a questão, porque como é que você vai sair do país com essa moeda? Já que o governo é ditatorial, né? Muito difícil você sair. Então, o que é que as pessoas fazem? Compram stablecoins, né? Que são, por exemplo, dólar digital, ou compram, essas pessoas compram realmente o Bitcoin, né? Então, o que é que elas fazem? Compram Bitcoin, jogam lá na sua cold wallet, né? Que é a carteira fria, a qual ela terá auto custódia do seu dinheiro, não deixará na mão de terceiros e ela sai do país tranquilamente, né? Tranquilamente entre aspas, mas eu digo assim, mais segura do seu dinheiro, né? Da área econômica, muitas vezes até o patrimônio de toda uma família que está depositada ali. Então a pessoa está mais tranquila quanto a isso, porque o governo, obviamente, ele não tem como adivinhar que você tem Bitcoin, né? E você sair ali só lembrando das palavras-chave, né, da sua carteira, você consegue sair do país tranquilamente, sem ter que declarar nada para a Receita Federal, né? Lá para a Receita, enfim, da Venezuela. Então, o Bitcoin ele surge com esse motivo, né, de dar liberdade às pessoas, de descentralizar o poder econômico que foi centralizado na mentira, que foi centralizado no sistema fiduciário. Ele urge com esse lema, né, de dar liberdade às pessoas, de ser um contraposto à nova ordem mundial e contra esse sistema que empobrece a todos nesse esquema de engenharia social, né? E é isso. Também você vê também nas questões internacionais, né, candidatos ainda mais comentando sobre o Bitcoin. Você vê também lá em El Salvador, né, aquele Bukele, que ele inclusive ele tornou o Bitcoin como moeda oficial lá do país, né, do El Salvador. Você vê também lá na Argentina o Javier Milei comentando com isso. E você vê agora também na eleição do Trump, né, que ele defende, inclusive, que os Estados Unidos. Tem até um livro bem interessante, que é o livro Soft War, vou até estar gravando um vídeo aqui sobre, que é de um fuzileiro naval, se eu não me engano, que é um cara lá do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que ele escreveu um livro, né, uma tese, defendendo a ideia de que os Estados Unidos possuam uma reserva de Bitcoin, né, para sua própria riqueza e para manter o seu império. Aparentemente o Donald Trump, a equipe dele também ouviu essa ideia, né? E está trazendo aí, inclusive vai trazer incentivos fiscais para quem minera, vai estar desburocratizando leis, né, em relação a criptomoedas. E o Trump ganhou, né, as eleições e como eu comentei no início, eu também eu tô assim, por enquanto eu tô com o pé atrás, né, em relação a isso, porque quando elas molham demais o santo desconfia, né? Porque o sistema hoje já está muito aparelhado, então quando acontece de um candidato assim, comentando esses assuntos, ganhar, eu sempre fico com o pé atrás, né? Inclusive todos, né? É de se pensar de se o cara está no dentro do sistema ou não. Mas eu espero que tudo dê certo, tá? Nos Estados Unidos, inclusive dando certo nos Estados Unidos vai dar certo para o mundo, porque os Estados Unidos é a potência mundial, né? E é isso. Eu queria só fazer esse pequeno comentário. Esse livro, Bitcoin Red Pill, já tem um vídeo aí no canal comentando sobre a segunda edição. E essa terceira edição é quase a mesma coisa, tá? Só atualizou algumas coisas, pequenas modificações. E é isso. Abraço. E o Olavo tem razão. Valeu!